O professor percebeu e eles tiveram que voltar. É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos! Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente pra jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né? Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio...
Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava
e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito. E por